Fala aí, galera, esse daqui é o Willen. Ele ficou em quarto lugar no nosso torneio mensal de Lages. Ele jogou de Horus com Centurion, ou Centurion com Horus. Centurion com Horus. Eu queria saber por que você escolheu esse deck, como é que foi tuas matches, a organização do torneio, como é que foi pra você? Então, Centurion é um deck bastante consistente, porque ele joga muito no turno do oponente, né? Tem bastante interação de jogo no turno do oponente. Bastante não, né? Vamos ser sinceros. Tu faz ele assim no turno do oponente, uma vez no turno, mas eu gosto porque ele consegue driblar algumas coisas que estão rodando no meta, então é bacana. E o Horus é uma consistência um pouquinho a mais, né? Fazendo os rank 8 ali, principalmente para não tomar Nibiru. Então você faz manda os Horus pro grave e faz, né, os rank 8 ali no início do turno. Além de ser também um motor pro deck. Faz o Horus mais o Centurion de nível 4, o regulador. Consegue jogar os 5, que são bem fáceis, os 5 12. Tá, então, primeiramente, 3 primeira, né, que é o core do deck. Com ela você faz as buscas do deck, que é a reguladora principal, nível 4. 3 Trudeia, faz a jogada secundária. Elas são todas starters, então primeiras, a Trudeia, o campo, né, o emblema são todos starters do deck, então com uma na mão consigo fazer o jogo, né? Fazer pelo menos a Auxley mais um level 12 no campo. A MF, ela serve como uma pseudo hand trap, ou no grave ou na mão, que daí, por exemplo, posso fazer um 5 e manter ainda um Centurião na zona Spell Trap para utilizar a Counter Trap dela, né? Fora que é um level 8 com bastante resiliência. A Gárgula, uma coisa boa também é que a primeira vez que você faz 5 com ele volta para a mão, então acaba sendo um recurso bastante útil quando você tem o Horus na mão, né? Atri, ela serve para, digamos, suportar ali um segundo Synchro no mesmo turno, né? Que daí eu não preciso fazer tanta diferenciação de level, de tipagem, né? Então ela é tipo Dark. Faço, por exemplo, com Gárgula ou com a MF, consigo fazer o Crimson Dragon, né? Aí temos Inset para fazer a busca do sarcófago, para servir também de remoção quando eu vou atacar um monstro do oponente que é muito difícil de dar, né, usando o sarcófago em campo. Além de que, tipo, ele quando eu vou buscar o sarcófago, ele mantém 5 cards na mão, né? Então eu descarto ele mais um card, busco o sarcófago e ainda dou mais um draw. Aí o pack, né, é o pack egípcio, então tem aqui os outros 3 horas para você, né, jogar pro grave. Eu jogaria com o Inset mais um, mas eu quis testar com os outros 2 para poder ter um spam de rank um pouquinho maior. Aí, começando de hand traps, eu jogo com Bestial, né, o padrão Baldrake, Druizurm e o Mag para buscar o Druizurm, o Baldrake é para ser mais um, na verdade é mais um, tá no lugar de um segundo Druizurm aqui, que poderia ser, né, e o Druizurm para ser a remoção. Eles são muito importantes porque além de serem remoção do grave do oponente, ou do meu talvez, né, eles servem para fazer os meus level 10, que eu tenho eu faço 5 level 10 também no turno oponente com relativa facilidade, então eles ajudam bastante. Tem o de Nibiru, como eu faço pouca summon ali no jogo, então o Nibiru ajuda bastante, né, caso caia segundo também. E a Explosion de padrão. Aí de Spell temos o Juramento, muito importante para startar jogadas, principalmente em fases que não main phase, né? Então eu coloco um monstro na zona de Spell Trap ou coloco uma Spell Trap Centurion no campo, né? O campo mesmo, né, propriamente dito, é essencial para você poder fazer jogadas no turno oponente, né? Então, por exemplo, se eu jogar a primeira e mais um level 8, quando está em campo, eu posso fazer o Crimson Dragon ou a Legatia, né? Então eu consigo fazer ele jogar de acordo com o que o oponente tem em campo. Aí um Despertar para criar ficha. Na verdade, só usa um porque eu crio a ficha no meu turno e até faço um recurso aí de mandar a trap pro grave, né, através do banimento dele. Não tem muito uso para, né, tipo, ter mais de uma cópia. Assim como também, né, o Laços, né? O Laços é mais para, né, startar tipo, combos um pouco maiores. Caso eu tenha um recurso no grave que eu preciso, eu posso usar ele da mão, né, chamado grave por causa de Spell Trap, ou então quando eu faço um 5 ele também manda a primeira ou aí Atri pro campo. Aí tem sarcófago, né? Resiliência pra caramba quando eu uso ele, porque eu mando as coisas que eu preciso pro grave. Às vezes eu mando até minhas trap pro grave, caso necessário, né, pra fazer o rank 8 e garantir jogo. Estou no Synchro para estender jogada, caso, né, eu não tenha
não fique locado ali a evocação especial dos meus Centurião, chamado da cova, que é, né, um negate de hand trap padrão. Aí de trap tem Despertar Verdadeiro, que é uma counter trap bastante forte, né? Eu mando uma face save spell trap minha do Centurião, mando pro Grave, nega e destrói um efeito, né, uma ativação de card de efeito. Spell trap é o monstro. Falange, né, que remove uma criatura do oponente, né, por um turno. E ele também, tipo, por exemplo, o Auxila foi pro... O Auxila Legate foi pro Grave. Ela se bane para trazer esses 2 monstros de volta, então é bastante útil para recursão. E 3 Impermanence também para ser padrão de negação. De main era isso. 40 cartas redondinho? 42. Boa. Vamos falar do extra. Esse extra eu vi coisas antes. Hã? Esse extra eu vi bastante coisa antes. Tô o curioso. O extra deck tá bem recheado. Tem o Auxila, que é o level 12 padrão, né? Você faz com um ou mais monstros não reguladores e um regulador, então é bem fácil de fazer o Auxila, né? Ele protege as face-up da Spell Trap e, né, tu consegue pegar a card, por exemplo, eu uso o bicho nos meus cards e ele põe de volta na zona Spell Trap, tipo, faço o bicho banir uma primeira, por exemplo, ela volta a primeira pra zona Spell Trap, então ela é muito forte. Legatia, né, dá um draw e destrói um monstro oponente. Isso aqui eu posso fazer tanto no meu turno para dar mais um draw, e além de ser um ataque alto para forçar o oponente a ter um combate um pouquinho mais truncado ali. Ou então faço que o oponente remova um alvo, né, isso depende muito do jogo. Tá aqui o boss, esse é o boss pra mim, porque tipo, o Auxila em geral faço ele direto, mas o Crimson Dragon é quem garante a flexibilidade de jogo, porque com ele eu consigo fazer em Quick, né, um 5 nível 12 ou um nível 10, dependendo da formação ali, que vai ajudar ele a controlar o campo do oponente. Por exemplo, 2 Bazares, né, que é o negação acho que mais forte no level 12 hoje. Um Supernova para lidar com a ativação muito constante do campo do oponente, ter muito card, né? Isso aqui é muito bom contra Snake Eyes, né? Salamangreat um pouco, ajuda bastante. O Sifir tá mais aqui, não quebra galho, mas tipo, ele é forte porque ele nega a destruição uma vez de cada carta do seu campo. E ele pode negar efeito de monstro e destruir uma carta do campo do oponente. Então às vezes eu não consigo negar destruir um alvo direto, eu consigo destruir um alvo mais específico, um campo, né? Mas enfim. Aí nós temos os level 10 que são as surpresas, porque eu faço com o bicho. Eu tenho o Chaos Angel, Despater e o Crystal Clear Wing. O Chaos Angel é uma proteção, certo? Se eu conseguir fazer ele turno 1, melhor ainda, porque todos os meus 5 ficariam protegidos aqui contra o Nibiru, já que efeito de monstro não pegaria. Despater é uma recursão ali, mais uma negação. E o Crystal Clearing aqui é um monstro que eu gosto bastante, ele é mais um pet, assim, pra dizer, não é fácil fazer ele, mas por exemplo, fiz Chaos Angel no meu turno 1. No turno seguinte do oponente eu faço o Crimson Dragon e pelo efeito dele eu consigo fazer pelo level 10, eu ponho o Crystal Clearing em jogo. Então ele é, além de um ataque potente, uma negação em campo. Só puxar que tá dando reflexo nele. Ah é, porque ele é Ghost. Menina bonita. Crystal Clear Wing, né? Tem que ser transparente. Tenho também, né, o Axial Synchro e o Stardust. Mas assim, tipo, ocasionalmente o oponente às vezes pode querer dar uma Vader e impedir, por exemplo, a Trudeia de chegar no nível 8. Então ela fica 2 nível 4, Trudeia primeira. Então faço ele, né? Mesmo que tu não recupere do Grave um nível 2, que eu não uso o nível 2, um turno nível 2, mas ele pode se tributar e fazer o Stardust, que acaba sendo mais uma negação de destruição nesse caso. Mais um corpo pro oponente lidar. E por fim, né, o Jingirsu, o 38 e o 90. Evita destruição, negação de spell e aqui negação de criatura. Forte. O Jingirsu também envia pro Grave, né, que é bastante forte. E daí de side eu usei Dark Ruler Mora, usei só 2, não consegui usar ele, não foi tão necessário porque acabou que os jogos não tiveram tanto desenvoltura de campo, né? A Forbidden Droplet eu normalmente usaria de main, mas como eu preciso de alguns recursos da mão para jogar pro Grave com Horus ou então pelo efeito do campo do Centurion, então acaba que ela foi pro site. 3 Crossout, as 3 tipo Tactics para fazer caso tomasse alguma hand trap, 3 Draw
né, padrão, drawzinho pra impedir o cara de ficar buscando carta, e 2 Lightning Storm. É com isso que eu conseguiria lidar com campos um pouco mais problemáticos, né, já estabelecidos, mas não foi necessário nesse caso. Forte. E o que você achou do torneio, cara? Cara, tá difícil. Eu sofri um pouquinho porque o deck eu meio que montei em cima do laço, então o Centurion Horus pra mim foi um desafio domar esse deck. Ele é muito forte, muito resiliente, mas exige um pouquinho de cuidado na hora de ativação de efeitos, para cuidar do lock, então foi desafiador. Né? Não vou dizer frustrante porque o deck respondeu muito bem, assim, em questão de cuidar do campo do oponente, ter reviravolta e tal, mas né, é do jogo, acaba que nem sempre a gente consegue estabelecer campo de cara, ou então ali no meio do jogo, se você toma uma remoção da tua zona de Spell Trap, acaba que te machuca bastante, mas foi massa. E os decks que eu enfrentei hoje foram bem fortes, foram bem desafiadores. Né? O padrão, o pessoal tá começando a evoluir mais o padrão dos decks, então tá ficando mais difícil de garantir jogo, assim, tipo, turno 1. Então tem que jogar com mais cuidado e o Centurion exige esse cuidado para poder ter um bom desempenho. É isso aí, rapaziada.